Olá a todos, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma doutrinária das quintas-feiras. Hoje, continuando com o tema Entendendo a Doutrina Espírita, parte 3. Vamos todos chegando aí, muito boa noite. Otávio foi o primeiro a chegar, Eliane também chegando aí, Gilvanete, Júlio Ouro, Doura Vasconcelos. Vamos botar aqui o tema enquanto vocês vão entrando hoje. Nosso tema é o mesmo tema da semana passada, só que continuidade. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos que estão chegando aí. Dora, Ivana, Isa. Delvane. Isso, agora sim. Fixado o nosso comentário. Noélia também chegando aí, muito boa noite. Marília. Deia Moraes chegando aí, a todos muito boa noite. Vamos mais uma noite aí de aprendizado, de reflexões, né? Neves A. Barros. Alguma coisa assim, não sei o primeiro nome, mas é isso que está aqui, que eu estou lendo. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Então está aí fixado o nosso tema de hoje. Solange também chegando aí. Nosso tema é Entendendo a Doutrina Espírita, parte 3. Mônica também chegando aí, muito bem-vinda. Solange chega junto com o Zé Carlos. Tenho certeza que os dois estão juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Ivana também está chegando aí, boa noite. Daniela. Esté Vitório. Eu esqueci o nome. Daniel também está chegando aí, muito bem-vindo aí, Daniel. Boa noite. Então, relembrando nosso tema de hoje, Entendendo a Doutrina Espírita, parte 3. Na primeira parte nós falamos de Deus, o que somos, o corpo físico, a matéria, a criação, a terra. Na parte 2 a gente falou o que é que significa o próximo, o outro. Falamos da família, da salvação e da condenação. Falamos também de Jesus, dos anjos. Edilene também chegando aí, muito boa noite. Falamos dos anjos, dos santos. E paramos quando estávamos falando sobre essa figura, esse conceito de diabo que nós criamos na nossa tradição religiosa. O que é que a doutrina espírita diz sobre isso? Bom, agora que vocês já estão aí, vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, para a gente então começar a nossa conversa de hoje. Vamos diminuir a luminosidade. Vou botar aqui uma música. Zé Carlos também chegando aí. Fátima chegando também, muito boa noite. Luzia. Está chegando mais gente aí para a gente poder fazer essa prece juntos. Eu queria pedir aos companheiros aí, aos amigos e amigas, Lívia também aí, deve ser Iviel Albuquerque, ok? Eu queria pedir a todos os amigos e amigas que, Cleide chegando também, Giovanni, que se pudesse a gente chegasse assim a 19h05 no máximo, para a gente poder fazer a prece juntos, essa prece inicial que é tão importante para a nossa inspiração, para nosso entendimento conjunto do tema da noite. 19h35. Vamos, 19h35, exatamente. A doutrinária começa às 19h30 e é bom que a gente chegue aí 19h32, 33, 34, para a gente aproveitar e fazer a nossa prece todo mundo junto aqui nesse contato espiritual, já que a gente está, através da tecnologia, a gente está se vendo, se acompanhando. A Helenice também chegando aí, Maristela Loureiro, Isa,
Isa, muito boa noite aí. A Isa está dando boa noite para a Mônica. Vamos fazer a nossa prece inicial então. Querido amigo Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, de todos nós da humanidade, de todos os credos, de todas as raças, de todas as condições. Mais uma vez, querido amigo Jesus, nos reunimos em seu nome para falar dessa doutrina esclarecedora, dessa doutrina que vem resgatar ainda mais os conceitos que o Senhor deixou para todos nós. Essa doutrina que abre as cortinas da vida espiritual, endereçada para todos os espíritos encarnados, desencarnados, de todas as condições, felizes e infelizes, aqueles que ainda estão no crime, na violência, na maldade, porque estão temporariamente. Essa doutrina maravilhosa que é a doutrina que acena para todos nós a perspectiva da luz, da esperança, da evolução. Abençoa, Divino Mestre Jesus, aos nossos lares, aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas famílias, ajudando-nos cada dia mais a superar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, o cumprimento dos nossos deveres e das nossas obrigações. E, acima de tudo, a compreensão do significado de cada momento em nossas vidas, sejam eles momentos difíceis ou alegres. Muito obrigado, Jesus, amigo, por tudo. Abençoa a espiritualidade que nos acompanha, aos amigos espirituais que, atentos às nossas condições, nos ajudam, nos inspiram e nos aguardam para, ao final do trabalho, recebermos o passe deles todos. Pedir ao Senhor, em especial, pelos nossos irmãos desencarnados, que, porventura, nos acompanhem atraídos pelas nossas dívidas, pelos nossos erros, aqueles que dizemos que são nossos obsessores, quando no fundo são nossos irmãos, e juntos devemos trabalhar pelo perdão e pelo nascimento da luz em nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, Jesus amigo, e dá-nos a sua bênção e a sua paz hoje e sempre. Então vamos nós, mais gente chegando aí também. Muito bem, então vamos lá. A gente estava dizendo aqui que nós já falamos de uma série de coisas nas duas primeiras partes dessa palestra, que é Entendendo a Doutrina Espírita. No início de cada uma das partes, a gente sempre relembra o seguinte, que a doutrina espírita ela é necessária porque ela está de acordo com o nível de evolução que nós alcançamos. Não dava para continuar com esse nível de evolução que a humanidade chegou, com as mesmas tradições, os mesmos conceitos religiosos que já obsolesceram. São conceitos que não estão mais de acordo com as conquistas do espírito. O espírito hoje quer algo mais claro, algo mais objetivo, sem desmerecer tudo de bom que as tradições religiosas já nos deram. Elas já fizeram a parte delas. Agora nós precisamos de uma religiosidade mais clara, mais objetiva, sem arrudeios, sem dogmas, sem figuras, né? Sem mais aquela coisa do simbolismo. Agora nós temos que ter uma doutrina clara, que nos mostre claramente o nosso protagonismo, o significado da nossa vida, agora sim com o pé no chão. Dissemos que a doutrina é organizada, né, com base em livros fundamentais, livros que foram escritos, que são a base da doutrina espírita, e o principal livro é o Livro dos Espíritos, o livro com 1018 perguntas, que é onde estão as bases da doutrina espírita. Os demais livros são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Dissemos também que, na sua essência, a doutrina espírita ela é filosofia, ciência e religião. Então não dá para ninguém querer ser só espírita religiosamente. Quando a gente adere ao espiritismo, nós passamos, estudamos a doutrina, trazemos ela para a nossa vida. Nós temos que dizer assim, tá, eu compreendo a reencarnação, né? Ela foi descoberta, ela foi analisada, a ciência.
E daí, o que é que muda na minha vida? Filosofia. E se tudo isso é perfeito, só me resta agradecer a Deus, honrar o Criador, porque fez isso tudo tão perfeito. Aí residem os 3 aspectos da doutrina espírita. Voltando então agora para os nossos conceitos dessa terceira e última parte sobre o entendimento da doutrina espírita. Estávamos falando da última vez do conceito de diabo, né? Cão, Satanás, diabo. Isso é um conceito criado por nós. Nós criamos esse conceito e as nossas religiões reforçaram esse conceito exatamente pela cegueira, porque não encontravam uma lógica na dor da humanidade. Então, como ela não encontrava essa lógica da dor, do sentido de ser da dor, ela achava que a dor era provocada pelo demônio, pelo diabo. Vou dizer de novo. Como nós não tínhamos uma clareza sobre a causa das nossas dores, a gente não entendia a lei de causa e efeito, não entendia de reencarnação, não entendia da justiça, né, da divina. Então era preciso debitar a alguém, botar na conta de alguém a dor e o sofrimento no mundo. Quem era esse alguém que a gente encontrou? A gente criou uma figura chamada Satanás, para dizer que ele é o culpado de tudo que acontece errado na humanidade. Aí não é só porque a gente não sabia. Aí também tem uma dose muito grande de orgulho e de egoísmo. O orgulho e o egoísmo muitas vezes nos leva a criar algum responsável pelos erros que eu cometi. Vou dizer de novo. O orgulho e o egoísmo muitas vezes nos leva a criar alguém que seja responsável pelos erros, pelos meus erros. Foi isso que nós fizemos. Ao invés de a gente assumir as responsabilidades das dores humanas, porque elas são criadas por nós, a lei de causa e efeito esclarece isso agora, né? O sofrimento que eu passo na vida, a dor que eu passo na vida, é o efeito do meu mal proceder. Eu plantei coisas erradas em outras encarnações, e toda vez que eu dou um passo errado, eu estou moldando o meu passo seguinte. Quer dizer, o erro molda a sua correção. A correção nada mais é do que uma lei chamada causa e efeito. Como nós não admitíamos, e era muito mais fácil dizer, não, isso é culpa do demônio, as religiões abraçaram esse conceito, nós abraçamos esse conceito, e esse conceito se solidificou, ficou aí perpassando séculos, a gente dando crédito ao diabo, dizendo que ele é o responsável pela dor da humanidade. Nada disso. Na verdade, existem espíritos que ainda estão apegados ao mal, espíritos que, de certa forma, querem persistir no mal, trabalham com a inteligência para o mal. Esses espíritos, a gente pode chamar eles simbolicamente de Satanás, mas ele não é o rei do mal, e ele não vai ficar mal a vida toda, ele é o filho de Deus. Ele vai, em algum momento, ser resgatado, como todos os espíritos maus serão transformados em anjos. Todos serão transformados em anjos. Isso é que é importante. Então, na verdade, existem espíritos inferiores, espíritos malignos. Malignos quer dizer que só pensam no mal, mas temporariamente. E eles são iguais a nós, filhos de Deus, como eu, como você. É aí que a doutrina espírita desconstrói esse conceito, né, e coloca na nossa mão agora, não fazer as coisas com medo do diabo. Não, eu vou fazer as coisas porque eu compreendi Deus. Ao invés de eu ter medo do diabo ou ter medo de Deus, eu começo a compreender o amor de Deus, esqueço o diabo e começo a combater em mim as causas da minha dor, do meu sofrimento, que está em todos nós. Esse era o conceito que a gente vinha falando na última palestra, e agora nós vamos falar da lei de causa e efeito e da lei de justiça. Eu estou vendo aqui a citação de Déa Moraes, depois a gente comenta. Ela está citando a Bíblia aí, que cita os demônios, a gente vai chegar lá, na hora dos comentários, ao final da palestra. Mas a gente vai falar agora da lei de causa e efeito, da lei de justiça. Uma das coisas que a gente mais pergunta quando a gente está na nossa vida, no dia a dia, é o seguinte: por quê? Imagine que a gente não conhece a doutrina espírita. E aí a gente pergunta, por que
uma pessoa sofre tanto mais do que outra? Por que uma pessoa nasce tão bonita, tão educada, tão inteligente, tão dócil, tão amável, tão solícita, tão nobre de alma? Eu estou falando aqui da nobreza da pessoa, enquanto um outro nasce um desgraçado, não é? Arredio, violento, agressivo, estúpido, ignorante, que não quer saber de ninguém. Os dois podem ter nascido no mesmo lar. Para a gente não ir mais longe. Imagine 2 filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Vou mais longe. Gêmeos. Gêmeos. Deveriam ser idênticos. Deveriam ser semelhantes. Nascidos no mesmo ambiente, estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos caprichos, as mesmas atenções. E por que é que um é virado? Não é? Um ninguém aguenta. É violento, é estúpido, não quer saber de aprendizagem, ignora tudo, é indiferente ao mundo, não é? É agressivo, é ingrato. E o outro não, é uma nobreza de pessoa. Fino, inteligente, amável, dócil. Por que, meu Deus? Por que tanta diferença? Por que um nasce com cego, surdo e mudo, e a maioria nasce com os olhos e ouvidos e a fala normal? Porque uns nascem na extrema pobreza de um lugar que não tem nada, muito mal tem o que comer, enquanto que o outro nasce na fortuna, na fartura, tendo de tudo, do bom e do melhor, assistência de todos os sentidos. Por quê? Porque um nasce para carregar consigo a perseguição, por onde ele vai ele é perseguido, ele é maltratado. É uma pessoa que, entre aspas, só tem azar. Não tem isso, né? Mas fulano é azarado, para onde ele vai não dá certo. Ele casou, não deu certo, arrumou uma profissão, não deu certo, comprou um carro para trabalhar, o carro também não deu certo. É uma pessoa que tem um azar, né? Assim que a gente diz, entre aspas, um azar. Será que é justo? Onde é que está a justiça divina? Por que uma criança nasce com uma doença de nascença, né? que lhe priva de ter um desenvolvimento biológico normal, um desenvolvimento psicológico normal, enquanto os outros bebês nascem todos saudáveis? Como é a justiça divina? Por que Deus deixa acontecer isso? Será que Deus... Nós dizemos que Deus é amor, Deus é justiça. Será que Ele deixaria a capricho, a propósito, que existissem essas diferenças? Será? Aí a nossa tradição religiosa clássica, das religiões antigas, que nós durante tanto tempo, né, nos sustentamos nela, volto a dizer, elas foram boas até um certo ponto, mas tiveram erros gravíssimos cometidos por nós. As religiões tradicionais dizem o seguinte: essa diferença entre um e outro é porque Deus quer, é a vontade de Deus. Não entra na cabeça, ou não dá mais para engolir isso. É por isso que muita gente vira materialista, ateu. Porque a explicação tradicional não convence, mas que Deus é esse? Que deixa acontecer tanta desgraça para uns e para outros tudo certo, tudo maravilhoso. É aí onde entra a compreensão das leis divinas esclarecidas pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita diz, então? Há uma lei chamada lei de causa e efeito. Primeiro, nas religiões tradicionais não havia nem conceito de reencarnação, nem de causa e efeito. Óbvio, uma coisa está ligada à outra. Não tem sentido lei de causa e efeito se não existe reencarnação. É aquela pergunta que fizeram a Jesus uma certa feita, que ele viu um paralítico, ele foi fazer a cura do paralítico, e alguém pergunta: mestre, quem pecou para que este homem nascesse paralítico? Ele ou seus pais? Tá? Aí Jesus cura o paralítico e diz: vá
e não tornes a pecar, para que não te aconteças pior. O que era que Jesus estava dizendo? Vá ao paralítico, vá, anda, e corrija-te, para que não te aconteças pior, não erre mais. Mas onde ele errou, se ele nasceu assim, paralítico? Jesus estava se referindo ao quê? A lei de causa e efeito. Aquele homem nasceu paralítico como efeito de um erro grave que ele cometeu numa outra encarnação. A paralisia já era a bênção divina para corrigi-lo. Já era a misericórdia de Deus ensejando a ele a oportunidade de corrigir-se. Depois da cura de Jesus, do corpo paraplégico, ele ainda continuava paralítico da alma. É quando Jesus diz, vai e não peques mais, para que não te aconteças pior. Quer dizer, a partir dali, ele tinha que viver uma vida de gratidão, uma vida reta, uma vida de amor ao próximo, para que não acontecesse de novo. É assim que a gente se resgata as nossas faltas do passado. Então, como é que funciona a justiça divina? Ela é perfeita. Ela guarda tudo de bom para nós e a gente joga fora. Quando a gente joga fora, a gente vai ter que ir lá buscar. E quando vai buscar, sofre. Quando a gente comete um erro, hoje, a minha atitude errada de hoje, ela é o molde, ela é o desenho do que eu vou ter do que vai acontecer comigo lá na frente. Vou dizer de novo. Quando a gente comete uma injustiça hoje, quando a gente odeia, quando a gente não perdoa, quando a gente humilha, quando a gente persegue, a gente está desenhando para cada atitude dessa o molde, né? O molde do que vai acontecer lá na frente com a gente. Não é porque Deus quer que a gente sofra, pelo contrário, Ele até reduz o nosso sofrimento. É mais ou menos assim, né? Se eu tivesse que perder os 2 braços, a misericórdia divina faz tudo para que eu perca apenas a mão e não os 2 braços. Mas às vezes a gente insiste tanto no erro, tanto no mal, que às vezes a lei tem que se cumprir completa. Eu tenho que perder mesmo os 2 braços. Porque a obstinação no mal é o livre-arbítrio. Às vezes a gente quer insistir tanto na maldade, na teimosia, que ela acaba se cumprindo toda. A lei divina, a lei de justiça de Deus, mas não porque Deus quer. Porque nós precisamos desses corretivos que muitas vezes dói. Então a gente falou da lei de causa e efeito e da justiça divina. Não se concebe que Deus faça nada que tenha 1 milímetro, um cabelinho de erro. Já ele não seria Deus. Portanto, tudo que ele faz é perfeito. Imperfeitos somos nós ainda. Por isso, sofremos. A dor é fruto da nossa imperfeição. Falamos agora sobre a morte, a desencarnação. Morrer é igual a desencarnar? Não. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Principalmente para vocês que estão chegando agora. Alguns aí que já são mais veteranos na doutrina, esse conceito já tira de letra. Mas os que estão chegando agora, vamos esclarecer. Morrer não é igual a desencarnar. Quando a gente diz morrer, é o corpo físico. Então, por exemplo, se eu tiver um acidente, bater com minha cabeça em algum lugar e meus órgãos pararem, meu cérebro parar, meu coração parar de bombear o sangue, e eu tiver uma morte clínica, os médicos disserem assim, olha, ele não tem mais jeito, não dá mais para funcionar, o coração nem o cérebro. Ali houve morte, houve a morte do corpo, mas ainda não aconteceu a desencarnação. Oxente, como? É isso mesmo. Lembram que nós falamos do conceito de espírito, perispírito e corpo? Perispírito é o nosso corpo espiritual, que nós vamos ter ele sempre. O perispírito não morre. Quando a gente está encarnado, o perispírito está ligado com o corpo. Quando o corpo morre, essa ligação se afrouxa e vai começando a se desligar. Certo? Então, esse aqui é o corpo. Ele morreu, mas ele ainda está grudado no perispírito, que é esse aqui. Para desgrudar, tem que fazer isso. Quando é que a desencarnação acontece?
é quando um sai do outro completamente. Mas enquanto os dois estiverem juntos, mesmo que o corpo físico tenha morrido, não houve a desencarnação. A desencarnação é um processo que começa quando o corpo morre, mas ele pode demorar 15 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês ou anos. Pois é, curioso, né? Tem espíritos que passam anos casados com o corpo físico, que já nem existe mais. Casado com a matéria, fixados ali pela sua condição espiritual. Não é a regra isso, mas acontece. A demora de um dia, 2 dias, uma semana é mais ou menos normal. 1 dia, 2 dias. Mais do que isso, é um processo difícil que por algum motivo aquele espírito está passando. Logo, a desencarnação é o desligamento completo que pode levar mais tempo do que leva para ter a morte física. A morte física, quando ela acontece, aconteceu. Ponto. O corpo não volta mais. Aí começa o desligamento do espírito ou do perispírito. E tem um fio como se fosse um fio de energia que liga um ao outro. Quando esse fio se descola, é que realmente o perispírito está livre do corpo físico. Aí a gente diz que houve a desencarnação. A desencarnação, portanto, nos liberta completamente para a dimensão espiritual. Aí entra o componente psíquico. Muitas vezes, em mundos que ainda estão na nossa condição, mundos de provas e expiações, com pessoas que ainda estão aprendendo esse conceito, não só aprendendo do ponto de vista do saber, mas a inculcar, a levar para dentro de si que eu sou espírito. Outro dia, na mesa mediúnica, uma pessoa que tinha acabado de desencarnar reclamava. Ela dizia assim, mas é muito difícil, eu ainda estou aqui apegado ao mundo. Aí nós fomos explicar, meu irmão, você é um espírito imortal, o que morreu foi seu corpo. Aí ele disse, eu sei, eu entendo tudo isso, eu sou espírita. Percebe? Não basta conhecer, eu tenho que viver essa realidade. Eu tenho que diariamente orar a Deus na condição de espírito. Estar pronto para desencarnar. Entender que meu corpo é assim, é passageiro. Alimentar a atitude de gratidão pelas coisas. Me desapegar das posses. Nada é meu. Nem as pessoas, nem meu filho, nem minha esposa, nem meu carro, nem meu trabalho, nem meu corpo, nem nada. Tudo de Deus. Quando eu alimento essas ideias, né, de Deus, de imortalidade, de vida espiritual, está comigo esse conceito, eu ponho ele na minha vida, eu desencarno com mais tranquilidade. Mas se eu aprendo a doutrina espírita, mas não mudo uma vírgula no meu íntimo, da minha essência sobre esse assunto, vai acontecer como esse irmão. Conhecia a doutrina espírita, mas não fez muita diferença para ele, apesar dele conhecer. Aí eu disse, meu irmão, mas que bom que você já sabe. Não, eu sei, mas está muito difícil. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece. Peça perdão a Deus, porque você aproveitou muito pouco daquilo que você conheceu do Evangelho, da doutrina. Mas nunca é tarde. Humildemente peça a Ele que te ajude agora nessa nova caminhada a prestar mais atenção que você é espírito, a ter muito mais gratidão a Deus por tudo. Você está mesquinho, você está reclamando do que perdeu, mas não está lembrando do que ganhou. Nós somos assim, não é? Então, na hora da morte, ele estava reclamando porque tinha que deixar a família, porque tinha que deixar o corpo físico. Ora, inverta. Agradeça por tudo que você teve. A oportunidade da vida, a reencarnação, os filhos, a família, o trabalho, a saúde do corpo físico durante tantos anos, a mamãe e o papai que lhe recebeu no mundo. Agradeça. Mas não, a gente tem um focinho, né, enterrado na reclamação, na ingratidão. Isso faz com que a gente tenha uma desencarnação difícil. Difícil é força de expressão, mas um pouquinho mais demorada. Até que a gente tome pé na nova realidade que a gente chama de realidade espiritual. Esse assunto é um assunto bom, dá para a gente conversar um montão. Vamos falar sobre o pecado agora. O que é que a doutrina espírita diz sobre o pecado? O que é pecado? Pecado
também é uma palavra da tradição religiosa que ela foi criada para dar nome a tudo que a gente faz que é contrário à lei de Deus. Vou dizer de novo. Tudo que a gente faça, que qualquer espírito, qualquer um, de qualquer religião, encarnado e desencarnado, tudo que a gente faça que está em desacordo com a lei de Deus é um pecado. Então, pecados são os nossos erros, são os nossos defeitos. Então nós temos milhares de pecados. Nós temos uma infinidade de pecados. E os pecados piores que a gente tem são os que ninguém conhece. São os que ninguém testemunha. São os que ninguém sabe. São aqueles que estão guardados no meu íntimo, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, né, sutis, né, na minha astúcia. É aí onde estão os piores erros. Porque quando eu cometo um pecado, o sujeito assassinou o outro, cometeu um grande erro, é um grande pecado. Mas todo mundo viu, ele viu, todo mundo viu. E ele sabe que cometeu o erro. E aqueles erros que eu faço de conta que ninguém sabe? E ainda dou uma pose de bacana, como se eu fosse um santo, um perfeito, cheio de erros que eu ainda sou. Mas eu camuflo. Eu dou uma de bonzinho e todo mundo acredita. Por isso que Jesus falou daquela figura do lobo vestido de cordeiro. Aí estão os piores pecados. São os pecados que são, como é que chama? Poderíamos dizer, meu Deus, tem uma expressãozinha que a gente diz, aqueles que a gente não diz, aqueles que não aparecem, aqueles que ninguém vê. Mas quem vê? A nossa consciência e as leis divinas. Esses erros que a gente vai cometendo são milhares de erros, pequenos e grandes. Todos eles vão ter que ser corrigidos. Então, pecado não é só aquilo que o padre dizia que era pecado, ou que o pastor dizia que era pecado. Não. Pecado é tudo que eu faço que está em desacordo com a lei de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E a balança de Deus pesa o meu pecado do mesmo jeito que pesa o pecado do outro? Não. Olha, imagine que eu sou uma pessoa que tenho minha família, minha casa, minha saúde, meu trabalho, minha dignidade, minha cidadania, né, meu título social, meu título intelectual, conheço a doutrina espírita. Aí numa briga de trânsito ali, porque o cara bateu no meu carro, aí eu peguei, puxei a arma e dei um tiro nele. Criminoso, assassino, né? Eu sou um assassino. Aí o outro rapaz que está ali, não tinha pai, não tinha mãe, não teve emprego, não teve educação, não conhece de nada, estava cheio de cola, cheirando cola. Aí pegou uma arma e matou o outro. 2 criminosos, eu e ele. Quem cometeu o maior pecado? Eu ou ele? Eu. A balança de Deus funciona assim. Ainda a justiça divina, né? A balança de Deus, ela é justa. Ela não é, ela não é hipócrita. Não tem hipocrisia. Eu não devia ter cometido um crime, porque não tem cabimento. Eu conheço o Evangelho, conheço a doutrina espírita, estou bem socialmente, familiarmente. Por que eu tinha que cometer este crime? Eu sou covarde. Eu cometi um crime feio. Ele não, o outro, que estava cheirando cola, não tinha nada na vida e cometeu um erro. Os dois não vão ser julgados com a mesma moeda. O efeito do meu erro vai ser muito mais grave do que o efeito do erro dele. Os dois cometeram um erro, claro. Mas o meu erro tem um peso muito maior do que o dele. Então, pecado, como a gente estava dizendo, é isso. Vamos falar um pouco sobre riqueza e pobreza? Por que há tanta gente na pobreza e tanta gente na riqueza? Isso já foi muito pior. Antigamente, era muito pior. A gente poderia dizer que, imagine um país, a Inglaterra, a França. Na França, se tivesse na França 1000 pessoas, lá há uns 10 séculos atrás, aí, na época do Cristo, né, há milênios atrás, suponhamos que a França tivesse 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, 5 apenas, 5, estavam na corte ou no clero, né, vivendo uma vida boa. O resto
Os 995 estavam na penúria, na pobreza, sem assistência material nenhuma. Foi muito pior. Então, hoje ainda tem muita diferença, muita pobreza tem, mas já foi muito pior. Aí uma vez um jovem me perguntou, no estudo da doutrina espírita, o seguinte: mas tio, por que é que tem certas misérias que são crônicas? E é uma quantidade tão grande de provações envolvendo a miséria, a pobreza. Aí nós dissemos para ele, é o seguinte: a riqueza é a provação que quase todos nós desejamos. O mundo inteiro deseja a riqueza como prova, riqueza material. Todo mundo quer ser rico. Basta ver as filas da loteria esportiva. Quando tem assim, 100 milhões é o plano, tá? É o prêmio da Mega Sena. Acumulou. Meu Deus do céu, tem umas filas naquele negócio da Caixa Econômica que não termina mais nunca. Porque todo mundo quer a prova da riqueza, todo mundo quer passar por ela. E dessa riqueza que vem assim, caindo de paraquedas. Né? Não é aquela riqueza conquistada com suor, não. A riqueza que vem a cair na minha mão. Puf, fiquei rico de uma hora para outra. Esse sonho da riqueza, que muitos de nós tivemos, muitos de nós caímos. Repare, imagine que a Terra tivesse 1000 espíritos. 1000 espíritos. Todos os 1000 espíritos já tiveram na experiência da riqueza, vamos supor. Desses 1000 espíritos, 900 caíram na prova da riqueza, usaram-na erradamente, aprofundaram seus compromissos espirituais, humilharam as pessoas. Não é isso que acontece quando a gente fica rico? Sobretudo essa riqueza que cai do nada. Quando eu não tenho educação moral para ter riqueza, quando eu não tenho dignidade para ter riqueza. Então, desses 1000, 900 não tiveram dignidade para ter a riqueza. A riqueza foi uma dura lição para eles aprenderem. E aí esses 900, sabe o quê? Pede para voltar na pobreza. Para poder aprender de novo, a duras penas, a lutar, a conquistar, a não fazer aos outros aquilo que não queriam que fizessem a si próprios. Então é por isso que às vezes a gente diz assim, a miséria é muito maior do que a riqueza material. Sim, tem outros fatores também em jogo aí, mas a gente está colocando esse. Às vezes a gente olha para Já viu aquele espírito... Eu, uma certa feita, vi um espírito, vi uma pessoa numa cadeira de rodas pedindo, uma pessoa que estava mendigando na rua, numa cadeira de rodas, sendo sustentada por uma outra pessoa. E como eu estava perto e tive que demorar um pouco ali perto dela, eu percebi como era aquela pessoa. Uma meia hora que eu fiquei perto, como ela falava com a outra que estava empurrando a cadeira. Essa pessoa, ela se comportava como se fosse um tirano em cima de uma cadeira de roda pedindo esmola. Olha que negócio. Se referia à pessoa que estava empurrando a cadeira como se a pessoa fosse um escravo, como se fosse um empregado dela. Estúpida, grossa, poderosa, assim, sabe? Aquele espírito de poder. Aí eu cá comigo, não disse nada a ninguém, porque não me interessa. Eu cá comigo disse, meu Deus, olhe como nós somos. Talvez aí esteja reencarnado o espírito de alguém que teve muito poder, de alguém que pisou, de alguém que humilhou, de alguém que quebrou as pernas de outra pessoa, daí a paralisia, de alguém que se afogou na riqueza. Lembram daquela frase que Jesus diz, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco do agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Simbolismo. A pobreza também é uma prova difícil. Porque se a riqueza, ela nos leva ao orgulho, ao egoísmo, à tirania, à humilhação do outro, a pobreza pode nos levar à revolta. A pobreza pode nos revoltar, nos deixar revoltados em relação à vida. A pobreza pode fazer com que a gente queira roubar. A pobreza pode fazer com que a gente queira ser um assassino, um criminoso. Porque a gente não suporta a prova da pobreza. Mas,
Com Jesus, com o Evangelho, riqueza e pobreza não passam de duas grandes lições que o espírito precisa passar. Então, com Jesus, estando na pobreza ou estando na riqueza, nós estaremos em equilíbrio, deixando os extremos da rebeldia para os tempos de outrora. Então, quem tem riqueza material e compreendeu o Evangelho, dignifica a sua riqueza. Ajude ao próximo, não humilhe ninguém, seja dócil, agradeça a Deus, né? Traduza essa riqueza no bem-estar de outros. E se nascemos pobres, agradeçamos a Deus a oportunidade. Trabalhemos o que tiver ao nosso alcance para diminuir a nossa pobreza material. Mas se ela persistir, né, dignamente oremos e dizemos assim: meu Deus, o Senhor está me dando uma grande oportunidade de aprender. Porque talvez no passado eu tenha tido uma vida de fartura, de facilidades, e eu joguei pela porta afora. Vamos falar de reencarnação. A gente falou de desencarnação, vamos falar agora de reencarnação. Por que o espírito tem que voltar de novo? Ah, tem gente que diz assim: eu não quero voltar mais não para essa vida. Chega, tanto sofrimento. Tem razão. Vocês sabiam que é mais fácil morrer do que nascer de novo? O Kardec pergunta aos espíritos: o que é mais fácil? É desencarnar, morrer ou reencarnar? Todos os espíritos, com raríssimas exceções, disseram que o mais difícil é ter que voltar para cá. Porque voltar para cá é ter que enfrentar de novo essa dura escola da vida que nos ajuda a crescer. Para que serve a reencarnação? É a volta do aluno à escola. Né? A desencarnação é uma espécie de férias, vamos dizer assim. Uma espécie de férias do espírito. Que ela pode ser longa ou curta, mas depois ele tem que voltar à lida. Ele tem que voltar para a escola, continuar estudando. E na escola é duro. Porque quanto mais o aluno for negligente, mais o professor vai ser duro com ele, para ele aproveitar melhor as matérias, as horas de escola. Então a reencarnação serve para que o aluno, o espírito, evolua o tanto que ele tem que evoluir em cada um dos estágios da sua evolução. Reencarnação significa oportunidade de evolução. E quando a gente reencarna, há um planejamento. Eu estou no mundo espiritual, vou reencarnar. Reencarna assim, como quem arroz jogado na lagoa? Não. Dependendo do meu grau de implicações na rede de implicações espirituais que eu tenha, para o bem ou para o mal, a minha reencarnação é planejada. Os desafios que eu vou enfrentar, a família que eu vou ter, os filhos que eu vou ter, a mãe que eu vou ter, o pai que eu vou ter, o corpo físico com saúde ou sem saúde, tudo isso está de acordo com a minha necessidade educativa naquela reencarnação. Por isso que a doutrina espírita é muito consoladora, porque ela tira a gente do canto, né, do comodismo ou do vitimismo. Ao invés de eu me ver como vítima do mundo, não, eu assumo o protagonismo da minha vida e luto para superar a mim mesmo, porque sei que pela justiça divina ninguém sofre aquilo que não precisa sofrer para se educar, para crescer. Vamos falar do céu e do inferno? Nós estamos chegando quase no nosso finzinho. Céu e inferno. Céu é a condição do espírito. E inferno também. As tradições religiosas criaram a figura do céu e do inferno por conta da nossa ignorância. Como eu disse, é parecido com o diabo. Como a gente não sabia de lei de causa e efeito, ou não queria saber, e não tinha reencarnação, e só existia uma vida. Aí o sujeito nessa vida era um desgraçado, só fazia coisa errada. E não tinha oportunidade de se corrigir, não tinha jeito, tinha que ir para o inferno. Está entendendo como as coisas se encaixam? Quando eu acabo com o diabo, quando eu acabo com o inferno, quando eu acabo com o céu, mas vejo a reencarnação, a imortalidade e a lei de causa e efeito, esses conceitos não são mais necessários. Eu passo agora a entender que esses conceitos simbolizam uma situação e não um lugar. O inferno é uma condição do espírito, é um momento, é uma situação que ele vive. Por exemplo, um pai, olha que situação interessante. Imagine que um pai, num momento de desajuste, alcoolizado,
né? Bota seu filhinho no carro, numa cadeirinha, e sai bêbado com ele na rua, e bate o carro e o filhinho morre. Depois a cachaça passa. Quando a cachaça passa, ele nem percebeu o que foi que aconteceu, porque estava bêbado. E quando passa a cachaça, alguém vai dizer para ele, olha, naquele dia que você bateu o carro ali, seu filhinho morreu, era ele que estava na cadeira. Esse pai não vai viver o inferno? Primeiro, ele é o culpado da morte do filhinho, porque estava bêbado e foi dirigir. Então, civilmente falando, ele tem um crime praticado, como culpa. Ele é um crime culposo. Né? Não teve a intenção, mas teve a culpa. Agora, do ponto de vista da consciência dele, este homem não vai viver o inferno? Quando ele cair em si, que perceber que ele matou o próprio filho, tanto que ele amava aquele filhinho, vai viver um inferno. Então, inferno é a nossa consciência. São os erros que a gente pratica e a gente continua neles. A gente não muda, a gente não reconstrói. A gente não se esforça para sair do erro. Ou a gente se apega à nossa culpa ou à culpa do outro, ao não perdão. Isso gera, ou a posse criminosa, tudo que eu faço de errado e me apego, isso gera um inferno para mim. Então o inferno deixa de ser o lugar, passa a ser uma condição. Claro, quando eu desencarno, essa minha condição mental cria em torno de mim uma plástica, né? uma paisagem, uma geografia infernal. Mas ali é criado pela minha mente e não um lugar que o Criador fez para jogar seus filhos que estão perdidos. Olha que negócio! Você vai para o fogo do inferno, vai ficar lá eternamente. Era assim que as religiões diziam. Absurdo! Não cabe. Não tem inferno eterno. Né? Por mais que a gente demore nos erros, a gente vai ter que sair de lá, porque é da lei de Deus. Existe uma lei chamada lei de progresso, pela qual todo mundo está condenado a ser feliz, não tem escolha. Vamos falar de o espírita. É o final da nossa conversa. Quem é o espírita? O espírita se batiza. O espírita diz na igreja declaradamente que aceita Jesus. O espírita assina algum compromisso com Jesus. O espírita paga alguma coisa para pertencer a alguma religião, a algum centro. Não, gente. O espiritismo é uma proposta. O espiritismo é um convite sem condições. O espírita é qualquer um de nós. O espírita pode ser o preso, o criminoso, a prostituta, o negro, o branco, o pobre, o do sul, do norte, né? O da esquerda ou da direita, não interessa. O espírita é aquele que compreendeu o significado da doutrina, resgatou o conceito do evangelho e começa a mudar a sua própria vida. O espírita não se segrega, nem segrega ninguém. Não se paga para ser espírita. Não existe algum líder mundial chamado líder do espiritismo. Não existe uma organização, uma instituição que manda nos centros. Não, que manda nos espíritas. Que diz aos espíritas, façam e os espíritas fazem. Não. A autoridade do espiritismo está em nos dar consciência do que é certo e do que é errado. O espírita é aquele que se esforça para sair do lodo, do pântano dos seus erros. O espírita não é alguém que é santo. O espírita não é alguém que está salvo, como a gente tanto alimentou nas outras religiões. O espírita não é alguém que tem o privilégio de ser espírita, pelo contrário. O espírita tem a responsabilidade de dizer que é espírita. Porque o que Deus quer da gente é a nossa responsabilidade espiritual e não a nossa manifestação exterior, muitas vezes hipócrita, de adoração a Ele. Ser espírita é, sobretudo, respeitar e compreender e seguir os conselhos do Mestre Jesus. É isso. Vamos às nossas perguntas? Traga aqui, Ana, por favor. Vamos ver se a gente consegue aqui nesses minutinhos finais ainda bater um papo sobre os nossos comentários. Teve um primeiro comentário aí que eu acho que foi da Dea Moraes, dizendo que tinha na Bíblia a história do demônio. Sim, Dea. Rapidamente, né, a Bíblia cita os demônios, sabe por quê? Porque o Velho Testamento e também o Novo
eles foram feitos para aquela tradição judaica, aquele povo hebreu e o povo judeu. E eles tinham esse conceito de demônio, de Satanás, porque eles não compreendiam outra coisa. E a Bíblia, o Velho Testamento, assim como o Novo, é um livro escrito por homens. Aquela história que a gente diz assim, a Bíblia foi escrita por Deus, nada disso. Deus não escreveu em lugar nenhum do mundo. O livro que Deus escreveu foi a criação. Agora, a página de tinta escrita em letra foi escrita os homens. Na melhor das hipóteses, foram psicografados por espíritos que são humanos. Então, a Bíblia reflete o momento histórico, cultural de uma determinada época. Merece todo o respeito do mundo, porque é o principal livro da história humana. Mas um livro para ser consagrado como verdade absoluta. Não. O demônio que está no Velho Testamento é fruto de simbolismo histórico daquela época. E que o Evangelho, a doutrina espírita, vem descaracterizar, colocando uma compreensão muito mais larga da vontade de Deus. Vamos para o próximo aqui. Mônica está dizendo o seguinte: do exposto, geralmente quase todos os espíritos estão presentes no seu velório. Quase todos os espíritos estão presentes no seu velório, vendo e observando tudo, e a todos, nem todos. Nem todos os espíritos estão presentes no seu velório, vendo o seu caixão, vendo o seu corpo. Alguns são retirados pelo seu merecimento. Há um caso em que o carro bateu, né? O corpo morreu e o espírito foi retirado pelo seu merecimento. Em segundos, ele foi retirado, foi desacordado, e quando acordou já estava no mundo espiritual recebendo a assistência que merecia. Então nem sempre a gente acompanha o nosso velório, mas pode acontecer que no dia da nossa desencarnação a gente veja lá o povo chorando, reclamando das dívidas que a gente teve no Banese Card, na Casa Renner, na Casa Riachuelo, né, nos meninos que a gente deixou, na feira que eu não paguei, na viúva que ficou rica, ou que ficou pobre porque ele gastou tudo. Vamos lá. Foco Revelações está dizendo, temos que valorizar e sermos gratos aos nossos pais pela oportunidade da reencarnação. Perfeito. Aos nossos pais, a Deus e a todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos nos ajudando, sejam eles espíritos desencarnados ou encarnados. Aqui nós estamos dizendo assim, Plínio está dizendo aqui o seguinte, nem todos temos o preparo para viver uma vida de riquezas. A maioria de nós não tem. É preciso se educar muito para ter riqueza material e não se perder espiritualmente. Mônica, em que momento se dá a reencarnação para o espírito? A reencarnação. A reencarnação não tem uma regra. Ela não demora assim. A cada 5 anos o espírito reencarna. Não. Tem espíritos que reencarna daqui a 1 ano, morreu hoje. Reencarna daqui a 1 ano. Tem outro que reencarna daqui a 1000 anos. Tem outro que reencarna daqui a 1 mês. Então não tem uma regra. É de acordo com os mecanismos da justiça divina e do merecimento e da necessidade de cada espírito. Terminamos. Vai dar para a gente fazer a nossa prece final. São os últimos minutinhos que faltam para a gente terminar a nossa palestra de hoje. E domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso culto do Evangelho às 19 horas e quinta-feira na doutrinária. Vamos à nossa prece final. Deus, nosso Pai de infinita bondade, muito obrigado, Pai amantíssimo, por essa longa estrada que viemos caminhando. Desde quando éramos espíritos primitivos, que o Senhor sempre nos presenteou com a bênção da vida, das oportunidades, nos presenteou com a ajuda de espíritos mais adiantados, que vieram nos ajudar desde as épocas mais remotas, como os profetas, Elias, Moisés, aqueles que nasceram no Oriente, Buda, Krishna, Lao Tse, e tantos outros missionários que aqui vieram para nos ajudar a crescer. Por outro lado, perdoa-nos, Pai amantíssimo, porque quantas vezes nós
nos equivocamos diante do aprendizado recebido. Quantas vezes equivocadamente matamos em seu nome, perseguimos em seu nome, criamos preconceitos, regras, privilégios. E aqui estamos nós, Pai amantíssimo. Ajuda-nos a não fazermos mais isso. Ajuda-nos a aprender o significado da vida muito mais ampla. A vida que abraça a todos. Abraça aos que erram, aos que não erram. Abraça os infelizes. Abraça aqueles que já alcançaram a bênção do amor, do perdão e da paz. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, aos nossos irmãos infelizes, aos nossos irmãos em sofrimento, aos nossos irmãos em conflito, aos nossos irmãos que estão perdendo a vontade de viver, para que resgatem o sentido da esperança, o sentido das provas, das dificuldades, das lágrimas. Muito obrigado, Pai amantíssimo. E nesse momento pedimos também ao Senhor que permita os espíritos felizes aplicarem o passe em cada um de nós, fazendo essa transfusão de energia do que necessitamos, auxiliando-nos na coragem, na força, para termos mais facilidade de superar os nossos desafios no campo da saúde, do comportamento, do profissional, enfim. Muito obrigado mais uma vez, Pai amado. Dá-nos a sua bênção e fica conosco hoje e sempre. Um abraço a todos, muito boa noite e até domingo, se Deus quiser.